E agora vamos passar para a primeira palestra da tarde, que é Bride and God, da automação à arte, a importância da humanização e criatividade para profissionais de turismo de romance. É verdade, e por isso contamos com mais duas pessoas da nossa indústria comercial. O primeiro, o Sr. Nuno Lopes. Nuno Lopes, que é uma referência incontornável no panorama internacional da fotografia de casamento. O portfólio conta com mais de 200 fotografias premiadas, a sua arte tem sido reconhecida em diversas instâncias de prestígio. Em 2022 e 2023, alcançou os honrosos 5º e 7º lugar, respectivamente, nos FEP Awards, sendo nomeado como um dos melhores fotógrafos europeus de casamentos de 2022. Os prémios Leno de Ouro de 2021 e 2020 para Fotógrafo Internacional do Ano e Fotógrafo Revelação Internacional do Ano, respectivamente, são os marcos significativos da sua carreira ascendente. O seu trabalho tem sido consistente e destacado nos rankings das mais prestigiadas associações de fotografia de casamento, sendo presença no top 25 nos melhores fotógrafos de casamento do mundo pela ISPWP em 2022 e 2023. É um palestrante assíduo em congressos internacionais, com palestras no Brasil e no México, e tem servido como júri em várias associações de renome, como a Fearless Photography Cameraman, espero dizer bem, of Romania, Fine Art Association, New York Photography Awards and News Awards. Em 2023, lançou o seu workshop no Brasil, uma iniciativa que visa a partilhar a visão única e inovadora de fotografia. Adicionalmente, foi júri do Team Brasil para o World Photography Cup WPC. E em 2024, foi o fotógrafo oficial do evento Ocol Vu, que reúne 20 dos melhores chefes do mundo numa impressão pela civilização maia. Nuno Lopes não é apenas um fotógrafo, é um mentor, um inovador e, acima de tudo, um criativo cuja visão transcende as convenções da indústria. Uma salva de palmas para Nuno Lopes. Rui Mota Pinto, do qual já falámos de manhã, por isso dispensa qualquer tipo de apresentação. Uma grande salva de palmas para os dois. Eu sou o Rui Virtual. O humano, pelo que sei, foi fazer surf para a Ericeira. Mas será que hoje em dia o humano faz assim tanta falta? Gostaria de começar por vos fazer uma pergunta pertinente e muito atual. artificial, e vocês acham estranho um fotógrafo falar de inteligência artificial? Desculpa. Passa? Está lá. Okay. Acham estranho um fotógrafo falar de inteligência artificial, mas não é. Não são os mais fortes nem os mais inteligentes que sobrevivem, mas sim aqueles que melhor se adaptam.
Se agora vai. Nem com a inteligência artificial isto não fico lá. Isso é impossível. Se calhar, você vai ficar com o microfone. Vamos lá ver se agora resolve. Não, prefiro que eu falo muito com as mãos. Não sou que fala muito com as mãos. Com a inteligência artificial. Já me vai contar. A inteligência artificial não me contou tudo. Vamos lá. Como eu estava a dizer, não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas assim aquele melhor se adapta às mudanças. Tem sido assim ao longo de séculos e séculos e não vai deixar de ser diferente agora. Muitos de vocês nunca ouviram falar de inteligência artificial até há algum tempo atrás, mas a inteligência artificial já existe desde 1955, sob este nome, por John McCarthy, um cientista norte-americano. E já na Primeira Guerra Mundial existia inteligência artificial. Os algoritmos, os dados, tudo isso faz parte da inteligência artificial. Nós hoje em dia, todos vocês têm nos bolsos, como viram, eu tomo aqui um bocadinho, telemóvel, televisões, frigoríficos, temos um pouco de tudo que gera inteligência artificial. A inteligência artificial não é nada mais, nada menos do que dados. São dados que são processados, são computadores que depois trabalham essa informação através de algoritmos e é tudo isso que depois vai levar a todas estas imagens que vocês estão a ver aqui. Aquilo que viram antes também foi criado por inteligência artificial e algumas destas que vocês vão ver são imagens através de prompt. Isto não são fotografias, isto eu criei através de um prompt no Midjourney. E a inteligência artificial vem mudar a nossa vida, como nós a conhecemos, inclusivamente no turismo de romance. É verdade. Vai mudar tudo aquilo que nós pensávamos que era uma forma de trabalhar. A inteligência artificial tem algumas ameaças. A principal de todas, segundo uma organização, é verdade, um quarto dos empregos a nível mundial vai desaparecer. Eu digo que isso é mentira. Eu sou contra, sou teimoso. Vão surgir novas oportunidades, mas estas são algumas das principais ameaças que nós temos ao nosso trabalho. A desvalorização do nosso trabalho. Porque as pessoas vão pensar que foi a máquina que fez. Eu falo, por exemplo, para mim, enquanto fotógrafo, eu tenho ferramentas que me ajudam a criar aquilo que eu entrego ao cliente. Mas o cliente pode pensar, é rápido entregar, porque tens uma máquina que faz tudo. E isso é desvalorizar o nosso trabalho. A perda de controle criativo também tem a ver um pouquinho com isso. Como vocês veem estas imagens, que para mim me servem de inspiração, para outras pessoas vai começar a servir de um guião. Aquilo que eu falo mais abaixo da padronização de imagem. Nós vamos começar a ter muita imagem similar. E isso é algo que também é uma ameaça ao nosso trabalho enquanto criativos. E nós temos que pensar um pouquinho fora da caixa, porque, lá está, a inteligência artificial alimenta-se de dados. E quanto mais as pessoas fizerem o mesmo, igual, só porque é trend, só porque é moda, só porque é isto, nós vamos continuar a ter sempre tudo igual. E por isso é que é importante. Há alguém que falou de pensarem fora da caixa. Isso é muito, muito importante. Não é por acaso que eu vim com uma roupa vermelha. Eu pensei fora da caixa. Se calhar alguns de vocês estavam à espera que eu viesse com a saia da Rosa. Está ali. O casaco também é dela. Mas assim, nós temos que pensar um pouquinho fora da caixa. E isso é uma das principais ameaças da inteligência artificial. É mesmo essa criação de um padrão. Nós temos que quebrar isso. Depois, em termos de privacidade e segurança. Todos vocês, se calhar, em casa têm uma televisão com a internet ligada. Está a registrar as vossas conversas. Os vossos telemóveis, está a registrar as vossas conversas. Se vocês disserem que querem comprar uma televisão, no dia seguinte, ou passado umas horas, têm um anúncio das televisões. E, portanto, eu digo a muita gente, eu não tenho problemas que me controlem a vida. Já me controlam. Se vocês pensarem, os satélites conseguem ver tudo. Os telemóveis, no tempo do Covid, a China, quando alguém tinha Covid, eles mandavam mensagens para quem tinha estado no metro ao lado deles. Como é que eles sabiam?
pela geolocalização dos telemóveis. Portanto, privacidade e segurança são duas das grandes principais ameaças que nós temos com a inteligência artificial. E depois, esta palavra cara, democratização das profissões, eu já vou falar dela, é algo que nos ameaça muito. Mas, assim como há ameaças, também há oportunidades. E estas são as principais. Eu hoje em dia consigo ter ganhos de eficiência, respondo mais facilmente a determinados e-mails, escrevo mais facilmente alguns artigos. O Adriano Pavia, há pouco tempo, desafiou-me a escrever um artigo para a revista Época e eu estava decidida para o México. Ele deu-me um prazo muito curto. E eu comecei a estruturar todo o artigo, mas depois fui pedir ajuda ao meu amigo Robertinho, que já é famoso, do ChatGPT. E através daquilo eu consegui, depois no avião, desenvolver o resto do texto. É isto que nós conseguimos. Eu fiz um trabalho na quarta-feira e na quinta-feira entreguei as fotografias. Um trabalho corporativo. Eu tenho ganhos de eficiência. Eu consigo melhorar o meu serviço, a qualidade de tudo o que eu entrego, a forma como eu respondo aos meus clientes. Eu não tenho jeito para escrever. Mas se eu pedir uma máquina de saber escrever e eu souber pedir, sim, não é chegar ali e dizer eu quero isto. Eu também vou ao talho e peço carne. As senhoras que estão aqui sabem que há carne para todo tipo. Eu, se calhar, vou trazer carne para cozer quando eu queria carne passada. Então nós temos que saber o que pedir à máquina. A personalização, nós vamos conseguir ter um controle muito maior e mais efetivo. A automação de tarefas repetitivas é muito importante esta parte. Nós vamos conseguir ganhar tempo poupando naquilo que a gente fazia repetidamente. E vou-vos dar um exemplo. Eu crio a minha grelha de publicações das redes sociais com o ChatGPT. Eu peço para ele me dar a grelha de publicações que eu tenho que fazer e depois eu só tenho que encaixar as imagens. Ok, depois quero escrever um post. Ele faz. E aquelas tarefas que eu tinha repetidamente, se calhar não me acrescentavam grande coisa, obviamente que eu tenho que ter controle sobre isso, vai-me trazer. Nas novas oportunidades de negócio. Isto é uma nova oportunidade de negócio. Eu sou fotógrafo, mas sou criativo acima de tudo. Eu, acima de tudo, vivo de arte. E as pessoas dizem, mas isto não é arte, isto é arte. Isto foi a minha cabeça que concebeu. E vocês podem dizer que não. Podemos ter um longo debate sobre isso. Mas isto foi a minha cabeça, que é um bocadinho flipada de todo, que pediu ao computador. Se calhar a maior parte de vós não ia pedir uma imagem tão elaborada. Não é? Vocês viram ali algumas imagens no slideshow inicial que eram inspiradas naquele casamento da neve de Zermatt há umas semanas atrás. Eu depois adaptei àquilo que eu queria. E portanto é uma nova oportunidade de negócio. Se vocês hoje em dia se forem ver pedidos de trabalho, vocês vão ver muito designer aí, programador aí. Porquê? São pessoas que vão ter que utilizar a inteligência artificial para fazer aquele trabalho. E isso já é uma ferramenta que existe, já é algo que está no mercado. Dizem que esta revolução, que é a revolução da informação, é a maior de sempre na história da humanidade. Muito maior do que a revolução industrial. É chamada de revolução da informação, porquê? Porque vive de dados. Eu vou-vos dar um exemplo. Recentemente uma empresa que conseguiu criar uma forma de mapear 3D cada proteína do nosso corpo. Uma proteína mapeada 3D por uma pessoa especializada nisso demora 5 anos a ser mapeada. Nós temos 200 milhões de proteínas no corpo. Demorávamos 1.000 milhões de anos a mapear. Já está feito. A inteligência artificial, a empresa uniu-se com a Google e entregou à humanidade um mapeamento de todas as proteínas que nós temos no nosso corpo. Porquê? Tem os dados. Depois temos é que, se calhar, lutar contra os lobbies que existem, que vão querer contrariar isto. E agora a pergunta de milhões. Podemos sobreviver à inteligência artificial? Eu digo sim. Eu acho que é mais uma ferramenta, apesar das pessoas terem dificuldades, de dizerem que não, que é uma ameaça. A democratização das profissões, aquele termo que eu disse há bocado. Hoje em dia, qualquer pessoa pode fazer bem o que quiser, graças à inteligência artificial. Eu sou fotógrafo, mas conheço muitos de vocês, se bem esclarecidos, entendendo a luz, vocês com os vossos telemóveis fazem fotos incríveis. O telemóvel tem muita inteligência artificial. Vos vai produzir a foto de uma forma que, se calhar, antigamente as pessoas se assustavam. Tinham que usar químicos, os rolos, processar, apagar com químico. Hoje em dia é muito fácil. E, portanto, esta democratização, mesmo para vocês, que a maior parte são médico-planners,
Vocês julgam que não vai haver noivas que vão pedir à inteligência artificial para dizer como é que ela deve fazer o casamento? É verdade. E se vocês não pensarem fora da caixa, eu posso-vos garantir que vocês não ficam no mercado. Eu não vos quero assustar, mas é a realidade. Assim como a mim. Se eu não pensar fora da caixa, eu posso arrumar a máquina. Porque alguém com um telemóvel vai fazer melhor que eu. Recentemente, um cineasta de Hollywood produziu um vídeo inteiro com o iPhone. E o que ele disse no final foi: quem me dera ter esta ferramenta quando eu comecei a trabalhar. Isto é surreal. É qualquer coisa, mas assim, nós antigamente tínhamos o teste Bob Dub, para saber se era verdade ou não. Na era da inteligência artificial, nós temos o teste da panqueca. Eu pedi uma panqueca de €1. E está aqui. Eu pedi uma panqueca de €10, uma panqueca de 100. Mas e se eu pedir uma panqueca de €1000? Como é que vocês acham que a inteligência artificial vai dar? Acham que ela sabe distinguir? Isto é uma panqueca de €1000. É incrível, não é? Realmente eu acho que até ela vale mais de €1000, mas... E agora eu vou-vos fazer uma pergunta, a ver se vocês conseguem dizer. Quem é que consegue imaginar? Eu pedi à máquina, dá-me uma panqueca sem preço. Impagável. Uma panqueca que ninguém tenha dinheiro para pagar. O que é que vocês acham que ela dizia? Até a inteligência artificial sabe o que é bom. Isto é uma panqueca incalculável. Isto é uma panqueca que não tem preço. E aqui chegados, não se trata da ferramenta. Não se trata da ferramenta que usamos. Eu posso falar algo, não há problema, tenho voz. É como a usamos. Muitos de nós sabemos que um palhaço é uma pessoa alegre. Mas eu resolvi desenhar um palhaço mau. Minha cabeça é assim. Eu quis um palhaço mau. Isto é o Joker. E falando de Joker, vocês conhecem um Joker incrível. Está em falta desde que eu aqui subi a palma. Ui! Força! Pronto. Assistente virtual de Kiko. Informo-me como me devo vestir para uma palestra de turismo de romance sobre inteligência artificial, criatividade e humanização. Resposta: algumas opções: gravata, camisa branca e fato de linhas direitas. Olá, boa tarde. Se existe uma coisa que eu não gosto muito é seguir uma máquina. E quando falamos de inteligência artificial, sem dúvida, e especialmente para uma indústria como a nossa, isto será uma ajuda tremenda. A questão é: será que esta máquina sabe tudo? Será que nós, como falava o Nuno, iremos desaparecer deste mercado e a partir de agora o nosso trabalho será feito por máquinas? Resposta: sim, em grande parte, sem dúvida. Muito daquilo que é o nosso trabalho, muitas pessoas saberão fazê-lo. Aos wedding planners que estão aqui, garantidamente, hoje, existem casais que em, direi, 2 horas, conseguem ter um descritivo de tudo aquilo que é o nosso procedimento de trabalho. Easy. Aos caterings, apanhar uma bela de uma receita é relativamente fácil. Aos hotéis, agora faltará sempre algo à máquina que só nós, humanos, conseguiremos temos e nunca, por nunca ser, deixaremos de ter. A máquina nunca entenderá o sentimento do cliente. Jamais em tempo algum a máquina conseguirá entender o que é que em cada momento, em cada ambiente e para cada cliente específico, o que é que ele está a sentir. Isso, por mais que a máquina tente, nunca conseguirá perceber. Ela pode dizer que a panqueca sem preço é uma panqueca da avó, mas ela nunca vai perceber a que é que verdadeiramente sabe essa panqueca.
não trabalha com emoções. Nick Cave, para quem conhece, quem não conhece é um músico, Nick Cave disse uma coisa interessantíssima quando lhe apresentaram uma música que disseram que era exatamente uma música como a dele. E a resposta foi, e isto é tirado um pouco daqui, a arte vem do sofrimento. Uma semana antes, Nick Cave tinha perdido o seu segundo filho e tinha lançado uma música sobre a morte do seu segundo filho. Uma máquina nunca, por nunca ser, conseguirá entender isso. Não conhece empatia. A máquina nunca conseguirá colocar-se no vosso lugar ou no meu lugar. Ela simplesmente processa dados. Eu não dizia, e muito bem, ela simplesmente processa dados. Adivinhem, quem é que lhes dá os dados? Os humanos. Ela nunca entenderá o que é inteligência emocional. A máquina não a tem, nunca a terá, não será capaz de fazer. Se ela faz falta, sim. Se ela é uma realidade como o Nuno diz, sim. Se ela está presente e estará cada vez mais nos nossos dias, sim. Mas tudo isto, ela não entende. Porque há uma coisa que a máquina tem, e eu depois vou voltar a esta última parte, que ela só trabalha com a informação convergente. Se quiserem, façam um exercício. É simples. Se pegarem todos no telefone neste momento, todos ao mesmo tempo, escolham o nome das pessoas que aqui estão. Vão ao Google ou à inteligência, vão ao chat, onde vocês quiserem e coloquem esse nome. E garantidamente que a informação que vão receber é toda igual. Em todos os telemóveis a informação é igual. Chama-se informação convergente. Agora façam um exercício diferente. Perguntem a cada um de vocês o que é que cada um de vocês acha dessa mesma pessoa que acabaram de perguntar ao Google. Será que a informação é igual? Tá bem. Tenho quase a certeza que não. Hoje, e cada vez mais, é importante que nós percebamos duas coisas. O nosso trabalho diário, se quiserem chamar back-office, já não vai ser feito por nós. Eu ia a caminho do surf, mas pensei, se calhar aquelas pessoas até vão gostar de me ouvir. Mas a questão é que, de facto, a máquina podia ter feito o meu trabalho. Ela podia estar aqui a dizer exatamente o mesmo que eu digo. Não o diria da mesma forma. Aquilo que nós temos que entender é que os serviços hoje, aqueles que nós vamos ter que passar a entregar, já não passam por serviços técnicos. Porque ninguém tem a dúvida, a máquina será hoje em dia melhor técnica que nós. Eu tenho muito pouca dúvida que a maior parte das máquinas hoje é melhor técnica que eu. Tenho muito pouca dúvida disso. Porque eu sou clientes procuram é a humanização do serviço. Hoje, it's all about client experience. É tudo sobre experiência de cliente. Já não tem a ver com técnica. Eu tenho a felicidade de ter aqui algumas estudantes minhas, felizmente, obrigado por estarem comigo, e eu tenho a certeza absoluta que elas hoje, com uma máquina a produzir, são tão boas ou nem planas como eu, pelo menos na questão técnica da coisa. Mas a questão é que é preciso que o serviço vá mais além. Cada vez mais, nós precisamos de cultivar empatia com o cliente. Coloquem-se no lugar dele. Percebam quem ele é, percebam o que é que ele está a sentir naquele preciso momento. Hoje isso é essencial. Os grandes hotéis no mundo já muito têm a ver com o quarto que é fabuloso ou o quarto que não deixa de ser fabuloso. É a ver com experiência. A empatia criada. Não se prendam a um roteiro. Porque o Rui ensinou isto, porque a outra educadora ou a escola ensinou aquilo, porque a máquina diz aquilo. Esqueçam! Porque o vosso cliente, cada um dos vossos clientes, vai querer uma personalização diferente. Pensem em cada um dos clientes. A forma como eu entro no Panhalonga não é de certeza a mesma como entrar no Nicola. E cada vez mais os espaços, os wedding planners, os atores, os players da indústria do turismo e dos casamentos têm que entender
que eu tenho cada vez mais não ter um roteiro. Já não se trata de ter uma emenda pré-feita para entregar a um cliente. Trata-se de primeiro reunir com ele e dizer que raio de emenda é que eu vou criar para ti. Porque isso vale dinheiro. Aliás, isso vale muito dinheiro. O Paulo vai estar connosco a seguir e o Paulo tem um projeto fantástico ligado a um laboratório de catering que eu tenho estado a seguir nos últimos tempos. E é exatamente aquilo. É um laboratório de criação específica para determinadas pessoas. Não uma coisa que é igual para aqui, assim, é igual para a Romana, é igual para a cena, não quer saber aquilo está feito, dá muito menos trabalho, para que é que eu me preocupar? O problema é que hoje, para quem gosta da palavra luxo, já sabem que eu não gosto nada da palavra luxo, para quem gosta dela, esse é o luxo de hoje em dia. É eu ter alguém especificamente sentado ao pé de mim que me diz: desculpem, olá Romana, o que é que eu posso fazer por si? O que é que eu posso criar só para si? Isto hoje é luxo. E o luxo, meus caros, paga-se e paga-se muito bem. Adicionem o vosso ADN. Hoje, cada vez mais, quem nos contrata, voltamos à questão, porque tecnicamente nós começamos a ser cada vez mais todos iguais. Quem nos contrata, contrata-nos por quem nós somos. O meu cliente jamais será o cliente do Adrian. O cliente do Adrian jamais me irá procurar, porque irá olhar para mim e dizer: oh, meu louco, nem pensar. Porquê? Porque eu tenho o ADN dele no trabalho. Eu tenho o meu ADN. Porque se alguém vem ter comigo e espera que eu tenha um casamento muito romântico, muito certinho, tudo lá muito direito, esqueçam. Porque não é esse o meu registro, não é esse o meu ADN, e é exatamente isso que nós temos que fazer. Cada vez mais, a utilização de ideias divergentes. Nós somos as experiências que vivemos ao longo da vida. É isso que define uma pessoa, seja pessoal ou profissionalmente. Nós somos as experiências que vivemos na vida. Eu era um profissional há 10 ou 15 anos atrás, hoje sou um profissional totalmente diferente a partir do momento em que comecei a conhecer pessoas como a Kirsten, como a Sandra, como a Adrian, e mudei. E mudei porquê? Porque essas experiências deram uma informação divergente. Não é aquela que eu encontro na internet rapidamente e diz: deixa lá ver como é que o Adrian faz casamentos. Isso vale, desculpem, zero. Porque é depois de eu o conhecer, e é depois de eu conhecer a Kirsten, é depois de eu conhecer o Paulo, é depois de eu conhecer a Lúcia, que eu entendo verdadeiramente a gente dos casamentos, a gente daquilo que é o trabalho deles. Por isso, introduzam isso no vosso trabalho. Trabalhem por propósito. Perguntem-se a vocês todos um dia, ou por dia, ou todos os dias, como quiserem. Porquê que o raio, desculpem a expressão, porquê que o raio é que eu me levanto, ou me levantei às 6 da manhã, depois de ter deitado às 2h30, para estar aqui hoje? Das duas, uma, ou sou louco, sim, sou um pouco, mas também não sou assim tanto, ou então eu tenho que ter um propósito. Eu tenho que ter alguma coisa, eu tenho que ter um drive, aquilo que os americanos chamam de drive, que eu também gosto muito. Eu tenho que ter algo que me leva a estar aqui o Nuno. Foi ao contrário, peço desculpa. Hoje, eu dizia-vos há pouco, é tudo sobre a experiência do cliente, mais do que qualquer outra coisa. Porque se eu pegar no meu cliente e se eu quiser que ele vá ao Penhalonga fazer o casamento, eu não o vou receber no meu escritório. Eu vou recebê-lo no Penhalonga. Mesmo que ele ainda não seja meu cliente. Porque ele se calhar ainda nem sequer sabe que é para ali que ele quer ir. Mas é para lá que eu o vou levar. Porque é lá que eu lhe vou abrir uma garrafa de champanhe. Ou, eventualmente, vou-lhe abrir uma garrafa de vinho. Porque, entretanto, eu tenho... E aqui sim a inteligência artificial é uma maravilha. Eu já andei a pesquisar qual é o lifestyle dele. O que é que ele veste? O que é que ele bebe? A que sítios é que ele vai? E é aí que eu vou fazer a reunião com ele. É aí que eu vou puxar para mim. Porque isso é a valorização que ele vai dar. Cria memórias positivas. Se estiverem num mau dia e tiverem uma reunião com o cliente, adiem-na. Acordaram mal dispostos, tiveram uma dor de cabeça, a vossa criança, como a minha, às 5 da manhã decidiu saltar-vos em cima da barriga e vocês estão super cansados e não têm paciência para ver ninguém.
adiem a reunião. Porque aquilo que vocês estão a oferecer ao cliente é uma má experiência, é uma experiência negativa, porque vocês não vão estar bem para atender esse cliente. E por muito que até possam ter um guião dado pela inteligência artificial de tudo aquilo que vocês devem perguntar, há uma coisa que a inteligência não consegue fazer, que é colocar os bem dispostos. Por isso façam isso, tentem entender aquilo que é a memória positiva durante todo o serviço. Os hotéis são fantásticos nisto, normalmente. O Penhalonga, por exemplo, o Penhalonga, temos aqui o Penhalonga, temos aqui o Corinthians também, e são dois hotéis fantásticos. Não sei se quem não os conhece, eu convido-os para entrarem lá. Quando se entra, existe a primeira coisa que existe é uma experiência de cheiro. E para quem não sabe, o cheiro é o primeiro sentido a ser ativado quando nós chegamos a qualquer sítio, é o cheiro. E por isso é que eles o usam. E automaticamente isso cria-nos um bem-estar. Não tem nada a ver com... só depois é que eu vou entrar no quarto, só depois é que eu vou ver no restaurante, só depois é que eu vou conhecer o Diogo. Naquela altura o Diogo não me interessa para nada. Peço desculpa, Diogo. O Diogo não me interessa para nada. O que me interessa é que eu, naquele momento, os meus sentidos foram ativados. Fiquei sem microfone. Obrigado. Os meus sentidos foram ativados para que eu diga, é aqui que eu quero estar. Se calhar este é o sítio onde eu me vejo casar. Se calhar este é o sítio onde eu quero passar férias. Valorizem o tempo do cliente. Nem todos os clientes têm tempo para reunir connosco. Há clientes que simplesmente têm uma vida que é mais complicada que a nossa. Há clientes que simplesmente não têm disponibilidade. Valorizem o tempo. Entendam qual é o tempo do vosso cliente. A que horas é que ele pode reunir? Quando é que ele pode reunir? Porque eu tenho que mandar tudo de uma vez a um cliente. Calma. Entendam a velocidade do cliente. Um cliente que cada um trabalha numa ponta do mundo e só se vê uma vez por mês, para que é que eles vão estar a mandar fecheiros todos os dias sobre tudo aquilo? Eles não se vão ver. Eles vão chegar a um ponto e vão dizer, parem com isso, eu estou farto de dizer, olha, você acha que se calhar isto não está a resultar, é melhor eu procurar outra pessoa. Valorizem a velocidade de cada um dos clientes. Nem toda é igual. Sejam proativos, acho que é uma coisa perfeitamente, não preciso desenvolver muito isso. Não fiquem à espera que seja o vosso cliente a perguntar-vos, onde é que está? Aqui. Está aqui. Eu costumo dizer que um dos grandes segredos para a tua formação, um dos grandes segredos de um grande wedding planner é o poder de antecipação. Antecipem tudo. Antecipem qual é a próxima pergunta que acham que o cliente pode vir a fazer-vos. Mesmo que ele não o faça, mas vocês já estão preparados para ela. Pensem o que é que será que o meu cliente vai pedir para comer a seguir. Antecipem. O que é que o meu cliente vai gostar de ver se for para a região de Viseu? Antecipem. Enviem logo. E se, quando vier, além que eu faço sempre isto, quando recebo os meus clientes cá, eles me dizem, vamos estar aí 3 dias, eu normalmente só tomo um. Os outros 2 digo, divirtam-se, vão ver o país, está aqui uma listagem de sítios que eu acho que vocês devem conhecer. Mas não tenho paciência se você pode adorar 3 dias. E depois, porque eu acho que é importante que eles tenham essa capacidade e esse tempo de também conhecerem o país. Por isso antecipem. Se eu conseguir antecipar o que é que eles procuram, se eu conseguir antecipar o que é que eles querem, as coisas tornam-se muito mais fáceis. Forneçam conhecimento e experiência únicos. E não venham, por favor, não venham com a história, mas eu só comecei agora, eu ainda não sei nada. Todos aprendemos com todos. Todos aprendemos com todos. E todas as pessoas, estejam cá há 30 anos como eu, estejam cá 15, 17 como a Lúcia, ou estejam cá há 1 ou 2, ou estejam cá até há meses, vocês têm sempre alguma coisa para entregar. Não se esqueçam do que eu disse há pouco. Vocês são, ou nós somos, as experiências de vida que temos. E isso é uma forma de partilhar experiências únicas e isso é uma forma de partilhar conhecimento único. Mas será que chega? Não. E o futuro vai-nos trazer algo, e Portugal precisa também de evoluir muito nesta parte, vai-nos trazer algo que é indispensável. Imaginem o quão contente eu estou de dizer o que vou dizer a seguir. Este é o tempo. Este é o mundo dos criativos. E quem não for, e quem não conseguir ser no futuro, terá muito mais dificuldade. Esta
fotografia, e eu vou passar ao livro, esta fotografia é tirada num contexto muito, muito engraçado. Eu não sabia que esta fotografia estava a ser tirada. Esta fotografia não tem... O Nuno vai contar a história, mas para que percebam, esta fotografia é uma mera fotografia do transporte de um candeeiro de um local para o outro. Depois, transformou-se numa fotografia fantástica, que em alguns sítios é inclusive a minha fotografia de portfólio em algumas conferências. Nuno! Assim, para quem viu um bocadinho antes do teu slide anterior, dizia que conheço um cliente. É óbvio que eu não podia fazer retratos do Rui, desse cliente editorial disse que eu quero uns retratos. Mas assim, eu avisei-vos que a minha cabeça é um bocadinho agitada. E eu não podia retratar este personagem de uma forma normal. Eu conheço o cliente, eu sei o que é que ele gosta. Uma fotografia irreverente, algo fora da caixa. E eu, quando o vi pegar num candeeiro, começar a transportar e disse: "Rui, parei!" E ele: "O que é que tu queres?" Eu disse: "Olha para a frente." Já está. Foi feito. E ele, quando viu a fotografia, disse: "Esta fotografia vai ter que ser o teu retrato." Nós fizemos algumas outras mais sérias dele e ele disse: "Epá, não gosto. E é um pouquinho o que o Rui estava a dizer do processo criativo. Mas não só. Nós, para termos o processo criativo, nós muitas vezes temos que pensar um bocadinho fora da caixa. E como é que nós pensamos fora da caixa? Por favor, pega aí. Nós temos que pensar um bocadinho como as crianças. Atenção, esta criança não fez aquilo. Aqui fui eu no Photoshop e tirei um dedo. Eu avisei-vos que a minha cabeça não bate muito bem, mas assim fica muito mais bonito, é muito mais impactante. Nós temos que pensar como as crianças. As crianças não veem limites. As crianças questionam tudo. Para elas não há certo ou errado. Há que fazer. Então nós, como criativos, porque é que temos que dizer que há certo e errado? Temos que fazer. Pensar fora da caixa. Uma vez no teu curso, houve alguém que me perguntou: eu tenho um fotógrafo que vai à quinta 30 ou 40 vezes por ano fazer casamentos. Como é que ele pode fazer fotografias diferentes? E eu disse: fácil. Tem alguma parede grande? Tenho. Então muda um pano todas as semanas. Mete uma cor diferente todas as semanas. Vai ver que ele vai ter fotos diferentes. E a maior parte das pessoas ia dizer: epá, se calhar vais fotografar naquele lado, depois amanhã vais para ali. Depois... E nós temos que muitas vezes deixar de pensar tão dentro daquilo que nos ensinaram que é o certo e errado, e um bocadinho como o Rui. Quebrarmos as barreiras, um bocadinho também como eu faço, que gosto de provocar, sou provocador, e isto é um exemplo. Mas assim, o Rui agora sabe melhor disto do que eu, desde que esteja criança, tu percebes o que é isto. Deixa-me pegar nisso e contar uma história muito breve. Eu no outro dia cheguei a casa, estava o meu pequenino tem 3 anos e meio, e estava o meu pequenino, ele muito plantio, também muito aborrecida, e eu perguntei o que é que se passava, e ele disse: ó pai, eu pintei a mesa. E eu disse: tu pintaste a mesa como? Explica lá isso. Então acho que ele e o meu amiguinho na escola, as educadoras deram-lhes umas folhas de papel. E vais dizer assim: nós criámos arte. Porque é que não há de ser numa mesa? Mas há uma coisa que sempre me fez confusão, que é: mas quem é que decidiu que eu não posso pintar numa mesa? Quem foi algo iluminado que disse que uma mesa só deve ser para escrever ou para comer? Se eu decidir pintar numa mesa, pinto numa mesa. E é isso que faz a diferença dos criadores. Receber um cliente virava ao contrário, receber um cliente virava ao contrário. Por que não? Se eu achar que para aquele cliente aquilo faz sentido, por que não? Muitas vezes se discute a questão das marcas de luxo. Está aqui a Adelaide, que tem uma relação com as marcas de luxo muito grande. E a Adelaide sabe que até as marcas de luxo hoje estão a ir por caminhos que há 5 anos atrás eram impensáveis. A utilização de determinado tipo de modelos, a utilização de determinado tipo de comunicação, que é muito mais disruptiva do que era há 5 ou 10 anos atrás. Porquê? E a Kirsten falou disso há pouco também, porque a nova geração é isso que pede. Porque a nova geração já não quer ver tudo igual, a nova geração já não quer ver o espírito de fatiga, o de ver o espelhamento lá no iate, que já não existe. Ou melhor, ainda existe, mas cada vez vai existir menos. Porque no final, eu dizia-vos há bocado, é o tempo para os profissionais criativos. É agora que cada vez mais quem tiver esta capacidade vai fazer a diferença.
Aceitem-se como inventores. Essa história do já ninguém inventa nada. Porque mesmo recriando, eu não deixo de estar a inventar qualquer coisa. Aceitem-se como inventores. Assumam isso para vocês. Eu tenho aqui uma pessoa, mais uma, tenho tantas pessoas, mas tenho aqui uma pessoa na plateia também. Felizmente também é a minha aluna, que é a Sofia. O trabalho da Sofia é qualquer coisa de incrível em relação àquilo que é comum nós vermos no cake design. Exatamente porque eu acho que ela, um dia, também muito pelo trajeto profissional que ela teve, mas ela aceita-se, e com certeza que ela aceita-se, como uma inovadora. Ela inova. Ela é uma inventora. Usem informação divergente. Cada vez que viajam, cada vez que contactam. Vocês hoje tiveram uma oportunidade única, e eu sei e reparei que aproveitaram muito, de conhecer pessoas que nunca tinham conhecido, que vieram de fora com experiências diferentes, de países diferentes. Usem essa informação, usem esse conhecimento, usem esse know-how que vocês receberam para vocês também aplicarem naquilo que é o vosso trabalho. Não se limitem a como é que se faz um casamento. Casamento X, casamento Y, então desculpem lá, então para que é que vocês estão cá? Para que é que vocês fazem falta? Honestamente, sempre a ser o Google, então eu compro um telefone. Desculpa, não contrato um wedding planner, não contrato um catering, compro um telefone. E ainda para mais gasto menos dinheiro, porque é mais barato comprar um bom telefone do que contratar um wedding planner. Por isso, façam essa diferenciação. Criem histórias. Cada vez mais o nosso trabalho é sobre histórias. Sobre a história do cliente, sobre a minha história, sobre a história do destino. A Lúcia é um dos grandes exemplos de criação de histórias da região dela. E é assim, e falaram há bocado sobre como comunicar o destino, e é exatamente isso. O destino e a comunicação do destino é feita de histórias. É através das histórias que nós conseguimos chegar lá, é através das histórias que nós chegamos ao cliente. Pensem em alternativas. É suposto ser assim, porque é que não há de ser assim? É suposto nós escolhermos o vinho em função da comida. Essa é uma alternativa, porque é que eu não chego? Se eu tenho um cliente que é apaixonado por vinhos, porque é que eu não faço ao contrário? Pego no vinho, escolho o vinho e agora vou fazer a comida em função do vinho. Faço um pego inverso. Por que não? Mas por que raio é que em Portugal parece que as alternativas não podem ser feitas? Mas custa alguma coisa trocar a ordem das coisas. Não custa nada. Pensem diferente. Esta eu sei que não é fácil para toda a gente, mas aceitem o absurdo. É tão giro. Mas é tão giro aceitarem o absurdo. Porque não deve ser feito. Esta fotografia, está ali o senhor responsável pelo catering deste casamento. E deixem-vos dizer, os responsáveis da Impacto fugiram da reunião com o chefe. Porque a reunião com o chefe, na altura ainda era o chefe Eduardo, não me esqueço, o prompt, eu agora vou-lhe chamar o prompt. O prompt ao chefe foi o seguinte: chefe, imagine o seguinte, você está na cozinha, caiu uma bomba atómica, destruir aquilo tudo e agora você tem que cozinhar com o que resta. Adeus, isto é para fazer você fazer a refeição. Posso dizer que saiu possivelmente o melhor casamento da minha carreira. Ganhou alguns prémios internacionais com o melhor conceito de casamento. Porquê? Porque ele era tão absurdo, mas literalmente tão absurdo. Os pratos estavam todos tortos, os pratos não eram iguais, as colheres da sobremesa estavam todas dobradas como se tivessem literalmente levado com uma bomba atómica em cima. E porquê? Porque para o cliente aquilo fazia sentido. E porquê que não há de fazer? Honestamente, faz algum sentido eu vir assim vestir aqui para cima? Se calhar não, se calhar faz. É um absurdo? É. Mas acredito que estou a ter um gozo danado com isto. Por que não? Isso retira a minha competência profissional. Desculpem, mas não. Se calhar muito mais pelo contrário. Porque isso representa-me. Porque o meu cliente, quando me compra isto. É isto que ele compra, é isto que ele quer comprar e é isto que ele espera. É isto que ele espera. Valorizem a relevância. Isso não interessa para nada. Tudo interessa hoje em dia. O mínimo dos detalhes. O mínimo dos detalhes. Eu tenho um acordo com todos os fotógrafos que trabalham comigo, para trabalharem comigo, têm que me garantir uma coisa.
máximo dos máximos, em 24 horas, eu tenho que receber pelo menos 3 fotografias do casal e uma fotografia da minha equipa. Senão não trabalham comigo. Já percebi porque é que não me pedes. Já percebi porque é que não te peço isso. É irrelevante. Não é, meus caros. E eu vou-vos explicar porque é que não é. Porque no dia a seguir, antes da cambada, desculpem a expressão, antes da cambada de bêbados dos convidados que estavam todos bêbados, tiraram umas fotografias assim e aquilo ficou tudo torto. E essas são as fotografias que vocês vão ter do vosso casamento. Esse é o registro na internet que vocês vão ter. Eu tenho fotografias oficiais do fotógrafo. E quando o cliente chega à casa, quando acorda no dia a seguir, mesmo estando bêbado ainda, quando acorda, tem 3 fotografias deles a dizer muito obrigado por terem confiado em mim. Foi um dia fantástico. Tenham uma boa viagem de lua de mel. E isto parecia relevante, não parecia? Se calhar não é assim tanto. Mais uma. Quem é que definiu o que é certo e errado? Mas quem é que acha que tem o direito de me dizer a mim ou a qualquer um de vocês que isto é certo ou isto é errado? Obviamente não estou a falar de doenças, essas coisas. Não estou a falar disso, estou a falar do nosso trabalho diário. Quem é que definiu? Quem é que definiu? Eu tinha que ganhar, segundo a inteligência artificial, eu tinha que vir de fato e gravata. Mas porquê que é errado eu estar aqui assim? Porquê que é errado o Nuno estar aqui assim? Porquê? Mas quem é que definiu isso? Quem é que vos disse, ou quem é que me disse a mim, ou quem é que deu o direito de dizerem a mim o que é errado ou o que é certo? Aquilo que é certo e é errado é aquilo que o meu cliente quiser ou não quiser. Como diria o outro, deixa que pague. Deixa que pague. E não ofenda ninguém, obviamente, e não faça ilegalidades, essas coisas todas que eu não vou entrar, poderíamos demorar muito tempo com isso. Mas de resto, o cliente paga. Quem é que define o que é certo ou errado? E finalmente, uma das grandes características dos criativos, pelo que podem perceber, nós somos por excelência provocadores. E hoje, os clientes também precisam de ser provocados. Porque se eles são muito exigentes, especialmente as novas gerações, depois também têm um problema grave. Eu quero assim. Eu gostava assim. Frente. Eu vi o Lisboa. Eu vi o Hortélio. Por que você não vai para o Viseu? Viseu é lindo. O Viseu é lindo. Por isso, este é o tempo do que eu chamava há bocado e antes deste painel, do merge entre a tecnologia e a humanização. Este é o tempo dos criadores. Rui, mas perdoa-me, estás a falar de provocadores mesmo isto, é isto que eu queria ver. Esta noiva sofreu muito nas minhas mãos, a Mónica. O vestido está no chão antes mesmo dela o vestir. Quantas de vocês já casaram e aceitavam isso do vosso fotógrafo? Eu quase que a obriguei. E a mãe dizia, oh filha, faz o que ele diz, ele é maluco, mas é bom. Assim, a parte do maluco ela acertou. Assim, eu estava, para quem conhece, isto é a Quinta das Lágrimas, na parte nova. As varandas têm um terraço assim. E eu comecei a olhar e eu detesto aquela fotografia do vestido pendurado. Horrível. E a primeira coisa que eu faço, quando chego à casa das noivas, é se vejo o vestido pendurado, tiro e pouso em algum lado. Eu não gosto. Tem que ser algo diferente. Porque assim, fazer por fazer, não me contratem em mim. Por favor. Eu quero fazer diferente. E neste dia eu não tinha dormido. Eu tinha feito um casamento no dia anterior, com aqueles convidados que tu falas, com bêbados, malta do reino. Eu não dormi. Eu estava muito acelerado. Eu cheguei ao quarto da noiva e ela diz-me, não está aí o vestido pendurado, faz uma foto bonita com o pendurado. E eu comecei a arrumar a mochila, meti a mochila às costas e disse, eu vou telefonar a um colega meu e ele vem de fazer o casamento. E ela, estás maluco? Eu disse, não, mas já sabes que eu não é este o meu estilo, eu não te vou fazer isso.
E ela começou assim a olhar para mim, eu comecei a andar para o quarto, e de repente eu vi, se calhar aqui dá para fazer umas coisas engraçadas. Diga, já estás maquilhado, veste lá o saiote, estás de lingerie, mete-te em cima do traço. És maluco, agora como é que eu vou passar para ali? Anda e já estou vestido. Com o vestido? Não vou vestir aqui. Eu assim, não, a gente já vai trabalhar nisso. Eu estava a fazer umas fotografias e de repente vejo a sombra no chão. Eu quando vi a sombra no chão, disse, toma o vestido, pousa no chão. Estás maluco, isto costuma uma mulher, não, eu não vou pôr no chão. E eu, já! Foi mesmo assim. E um dia, eu prometo que até para ela confirmar. E ela, de repente, foi quando a mãe soltou a famosa frase, ela pousou o vestido no chão. E eu assim, faz só assim. E ela, conforme fez isto, saiu a fotografia. E ela disse, eu não te volto a dizer mais nada. Ela disse 3 ou 4 asneiras naquela colete. Eu não te volto a dizer mais nada, podes fazer o que bem entenderes no meu casamento. E Rui, antes da gente... Não passo já, passa para trás. Antes da gente finalizar, nós, eu e o Rui, normalmente, no estrangeiro, costumamos fechar com algo português. Mas aqui, nós quisemos também ser provocadores e resolvemos lançar também um desafio ao Storga, de criarmos algo que fosse humano. Agora podes começar. Que fosse humano, be human. Que fosse criativo, como nós somos. E deixem-me finalizar com aquilo que as máquinas nunca, por nunca ser, entenderão. Arte, tradição, cultura. Por mais que as máquinas tentem, a alma não se entende. A alma sente-se. E isto é aquilo que os humanos terão sempre de valor maior. Isto é aquilo que nós, em cada dia que passa, conseguiremos entregar aos nossos clientes. Aquilo que nós somos, aquilo que nos acompanha desde sempre. Obrigado, Elias Day, por esta peça maravilhosa que me acompanhou desde o início. Gostava muito que agora participassem connosco e se levantassem. As máquinas nunca saberão divertir-se. E nós sabemos fazer isso como ninguém, e é exatamente isso que os nossos clientes procuram de nós. Por isso, divirtam. Muito obrigado, foi um gosto enorme estar aqui convosco. Está cá novamente. Muito obrigado. Isto é a prova, posso-vos garantir que a inteligência artificial ia dizer que isto não fazia sentido e que isto não era possível. Isto é uma das melhores músicas que nós lançámos nos últimos tempos. Por isso, muito obrigado a todos.